Boa noite a todos. Gente, eu estou aguardando aqui a doutora Hélida entrar, nossa convidada de hoje, certo? Tão bom ver vocês chegando, se interessando pela nossa live, né? Realmente é um assunto muito importante. Estou aqui convidando ela novamente. Oi, gente, Keila, Romário. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Oi, doutora Boa Hélida, que noite. maravilha! Boa noite. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma super live. A gente vai falar de um tema muito importante, um tema que é até corriqueiro entre a gente quando a gente fala de anemia. Mas aí está hoje com a especialista, de gabarito igual da doutora Hélida. Não é todo dia não, viu? Então vamos lá. Por que que a gente vem fazendo essas lives? A gente vem se baseando, assim, todos os meses eles têm suas campanhas. E o mês de junho, ele tem a campanha que fala das anemias e das leucemias, chama atenção para o tema. Então, não é fácil encontrar um hemato, viu, doutora Hélida? Eu olhe É, é desde o início do difícil mês mesmo. desde o início do mês de junho que eu venho procurando esse, meu Deus, eu vou achar esse hemato. E achei uma excelente pessoa. E assim, que tem o dom da palavra, eu conversei 10 minutos com ela, já percebi que a gente vai entender tudo que ela vai falar, não vai ser uma coisa muito técnica, né? Boa noite, Silder. E aí, vamos fazer o seguinte, vou passar a palavra para ela, ela vai se apresentar e a gente vai começar a entender melhor sobre o tema, Oi, gente, boa noite. certo? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Sempre é muito bom falar sobre hematologia, ainda mais para a gente desmistificar alguns assuntos, né, que sempre traz esses questionamentos. Eu sou médica hematologista, eu sou formada em medicina já tem mais de 10 anos e tenho formação em hematologia há quase 10 anos. Trabalho hoje em vários locais, entre eles o Hospital Geral de Fortaleza, o Hemose, o CRIO, faço atendimentos em consultório, né? Então, assim, temos muitas coisas para falar. Sim. Doutora, eu acho que a gente poderia começar mesmo a questão dos conceitos, né? O que é uma anemia, o que é uma leucemia, quais os principais sintomas? Eu quero que você fique assim bem à vontade, realmente como se você estivesse conversando com seus pacientes no seu consultório, tá bom? Tá joia, na hora. Bom, a anemia, né, por definição da Organização Mundial de Saúde, quando a gente pega aquele hemograma, a gente vê lá hemoglobina, existem valores alvos que a Organização Mundial de Saúde coloca. Então, para um homem é acima de 13, para uma mulher que não está grávida é acima de 12 e para uma mulher que está grávida é acima de 11. Mas esses valores a gente tem que lembrar que são valores de uma população mundial. E a gente sabe que nós brasileiros nós temos algumas características peculiares. Então, assim, tanto é que alguns laboratórios até já estão diminuindo esse valor de hemoglobina para se adequar muito mais à população brasileira do que da própria Organização Mundial de Saúde. Dito isso, assim, tem lá, quando você vai pegar o hemograma, aí tem hemácias, hemoglobina, hematócrito. Então, assim, a gente usa basicamente para essa definição de anemia a hemoglobina e o hematócrito, né? Então, de uma forma mais simples, a hemoglobina, que é o que a gente costuma ver de uma forma mais rápida quando a gente vê aquela questão do hemograma. E aí, assim, a gente tem que lembrar que quem produz essas hemácias, né? Esse que está circulando é a nossa fábrica do sangue. E a gente fabrica sangue dentro do osso, né? Igual quando a gente vê ali o tutano do boi, né? Que a gente pega, aquilo ali nada mais é do que a medula óssea da gente, que a gente acontece do mesmo jeito, tá? E aí, assim, para a gente produzir, a gente precisa ter substrato, ou seja, eu preciso ter material para produzir. E aí entra a história das anemias que a gente chama de carenciais, que são as anemias que estão faltando alguma coisa. Então, é uma anemia que está com carência de ferro, é uma anemia que está com carência de vitamina B12, é uma anemia que está com carência de ácido fólico. Então, você precisa ver se está tendo falta de algum desses componentes para a fábrica do sangue produzir. O mais comum
entre nós, né, principalmente mulher, é a anemia pela falta de ferro. E aí eu costumo dizer que nós mulheres, nós somos um balde furado. Porque a gente pode estar sempre tomando coisas com ferro, Uhum. mas a gente vai menstruar todo mês e vai embora. E aí, óbvio, tem mulheres que vão menstruar com fluxo enorme e vai fazer uma anemia muito rápido, mas tem mulheres que vão ter um fluxo um pouco menor e aí fica mais assim com aquele ferro baixinho e tudo mais. Então, assim, é muito interessante a gente alertar para as mulheres que têm um fluxo menstrual aumentado, né, que esteja sempre averiguando como que está o seu estoque de ferro e tá se alimentando com alimentos que sejam ricos em ferro, né? Então, a gente sabe que o que tem mais ferro da nossa alimentação são carnes vermelhas, né? Óbvio que não é uma carne tão acessível para todos, né? Então, entra outras, que a gente chama outras leguminosas mais escuras, como feijão, né? Couve, que tem também uma quantidade maior de ferro, e é extremamente importante que a gente tenha esse tipo de substrato, principalmente para as mulheres que estão sempre tendo fluxo menstrual aí realmente bem aumentado. Já a leucemia é quando a gente tem. Boa noite, Anila. A leucemia é quando a gente tem já um defeito da fábrica do sangue, em que ali uma célulazinha começou a se proliferar de uma forma anormal. E aí a gente, óbvio, vai ter as leucemias agudas e as leucemias crônicas. Então, as leucemias agudas é quando a gente vê uma célula jovem começando a se proliferar. E a gente vai ver isso quando a gente pega o hemograma. O que vai me dar uma característica de uma leucemia ali é a presença de blastos, né? Ou muitas vezes o colega que é blasto, o nome que aparece é blasto, ou ele vai descrever lá embaixo assim, olha, eu vi aqui nesse hemograma algumas células com nucléolos evidentes. Então ele está querendo dizer indiretamente que aquela pessoa está com blasto circulando. Então isso para a gente é uma leucemia aguda. Já nas leucemias crônicas, a gente já tem uma proliferação da célula já madura. Então, a gente pode ver tanto um grande aumento de linfócitos, quanto a gente pode ter um grande aumento da célula de granulócitos. Então, isso a gente pode estar verificando no próprio hemograma. Mas, óbvio, depois que aparece tudo isso, a gente precisa ir lá na fábrica do sangue e ver se realmente está tendo algum tipo de defeito. Sim. Assim, depois que o exame para saber é só o hemograma, um simples hemograma, ou precisa ser um exame mais invasivo, tipo aquele mielograma, né? O exame que vai, vamos dizer assim, alertar tudo é o hemograma. Então, a gente começa a ver que aquele hemograma está cheio. Simples hemograma, né? Simples hemograma. Agora, sim, eu sempre falo que é um simples hemograma feito de qualidade, né? Então, a gente sabe que precisa estar sendo feita uma leitura daquele hemograma de uma forma adequada. Então, tem locais que são vistos por profissionais já que a gente sabe que está no mercado ali há muito tempo, que tem muita experiência, muita bagagem, então a gente sabe que é possível confiar nisso, né? Mas geralmente o hemograma ele já diz pra gente muitas alterações. Aí a gente vai para o mielograma para confirmar e saber o subtipo. Então, eu estou diante de uma leucemia aguda, mas ela é uma leucemia mieloide, ela é uma leucemia linfóide. Aí, para isso, eu vou ter que ir lá fazer o mielograma. O mielograma... Saber a origem, né? Pra saber qual foi a célula que começou aquela história toda, né? E aí o mielograma é ir lá naquele tutanozinho do boi e coletar uma gotinha de sangue para poder avaliar. E aí o pessoal tem muito medo desse exame, mas é um exame relativamente simples. Parece né? invasivo, né? Assim, se a gente... É invasivo, mas assim, geralmente ele é um exame bem rápido. Mas óbvio, é desconfortável porque a gente vai ter que anestesiar ali o osso. E aí vai com uma agulha mesmo, a agulha a gente entra no osso e puxa um gotinho de sangue. É um exame que é feito pelo médico, um hematologista, né? Mas a gente sabe que existe esse desconforto, mas é um exame muito rápido, né? E é muito acessível, tanto para o SUS, né? Quanto para o serviço público, quanto para o serviço privado. Ele é um exame acessível, né? Então a gente consegue fazer isso de uma forma até rápida. O que a gente às vezes não consegue é fazer o complemento que vem dentro desse mielograma. Porque na hora que eu puxo a gotinha, né? Ali eu vou avaliar a origem da célula, mas eu vou fazer uma imunofenotipagem, eu vou fazer um cariótipo, vou fazer uma biologia molecular. Então, esses outros exames é que são o caro
e o inacessível, vamos dizer assim, que às vezes a gente tem algumas dificuldades de a gente conseguir fazer isso. Entendi. Assim, existe uma pessoas que são mais acometidas com leucemia, sejam crianças, idosos, adultos, em relação à questão da estatística, em relação à doença, tanto as anemias como a leucemia, você tinha como nos passar? Em termos da anemia, né, principalmente por falta de ferro, e é principalmente nas mulheres, né, não é muito a minha área, a parte de infantil, mas a gente também sabe que a população pediátrica passa muito pela deficiência de ferro, tanto pela questão alimentar, quanto pelo próprio crescimento da criança, quanto de parasitários, né? Então, a questão de verminoses, que é muito comum, né, na infância. Isso tudo faz aquela criança ter uma quantidade de perdas de ferro, de ter menos ferro. Não é muito minha área, né? De pediatria, eu trabalho mais com a parte de adulto, mas em adulto o que a gente vê de anemia, a maioria é uma anemia por falta de ferro, e entre as anemias por falta de ferro, mais comuns são em mulheres, principalmente essas mulheres que estão nesse ciclo menstrual. Já as leucemias, né, existe uma predominância maior das LLAs para as crianças, né? Em adultos, a gente costuma ver mais as leucemias mieloides agudas, né? A gente não tem, assim, a gente costuma falar, é raro, mas acontece com frequência. Porque se você for na literatura, a leucemia é considerada até um câncer raro, né? Mas a gente vê muito. Uma das coisas que a gente vê, óbvio, idoso, né? Os idosos tendem a ter uma maior quantidade de leucemia mieloide aguda. E entre várias coisas que a gente precisa considerar é a exposição nossa a venenos, a agrotóxicos, né? Então, assim, tem até um colega hematologista daqui de Fortaleza que ele fica ele fica muito na pesquisa da UFC, no NPDM, e ele já tem alguns no caso, alguns estudos já que mostram que alguns tipos de veneno para rato, veneno para barata, coisa que a gente às vezes coloca no nosso dia a dia dentro da nossa casa, isso realmente é um risco para fazer eventos de leucemia. Principalmente que a gente chama de leucemias secundárias a síndromes mielodisplásicas, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que alertar, né, para o uso realmente de alguns venenos, né, para a gente não se expor, porque a gente sabe que isso é um dos fatores que pode levar o paciente a fazer uma leucemia. Certo. E os principais sintomas, doutora? Assim, o que pode chamar a atenção? Né? Eu já ouvi falar em cansaço. É um dos mais É um comuns? dos mais comuns. No caso da anemia, né, inicialmente, né, primeira coisa que a gente vê, que no caso da anemia por falta de ferro, né, esse ferro começa a baixar. Começa a baixar e ele vai baixando antes de causar a anemia, né? Então, eu costumo falar da história do balde, porque realmente o baldinho vai esvaziando, é quando ele tá seco, é que ele tá com anemia. Mas até antes de ter anemia, ele vai perdendo todo aquele ferrozinho de pouquinho em pouquinho. Então, uma das coisas que é descrito de literatura é que esses pacientes eles vão ter diminuição de concentração, de memória. Mas na prática, principalmente, a gente já começa a ver o paciente que começa a relatar que o cabelo está caindo muito, as unhas estão muito quebradiças, que as unhas estão bem frágeis. Isso já são alguns sintomas que aquela pessoa já vem com ferro baixo. E aí, à medida que essa anemia ela vai ficando mais importante, ou seja, vai tendo queda dessa quantidade de hemoglobina, né? Aí começam outras queixas maiores. Então, o cansaço. E aí, para você fazer um mínimo de esforço, você já precisa a frequência cardíaca aumentar para você conseguir fazer aquilo. Então, se queixa de coração acelerado, se queixa de dor nas pernas, né? Porque são locais que precisam de oxigênio, mas não está indo da forma adequada por conta da anemia. Isso é o principal que a gente vê nesses sintomas de anemia. Quando a gente vai falar das leucemias, a gente tem que considerar que lá na fábrica do sangue, aquele espaçozinho, vamos dizer assim, imagina uma sala, que a gente ali naquela sala, a gente produz todas as células do nosso sangue. Sendo que uma delas está ocupando a sala quase inteira erradamente, porque não era para ela estar fazendo isso, mas ela está ocupando. A partir do momento que ela está ocupando o espaço de outras células, aí a pessoa com leucemia vai apresentar o aumento, né, dessas células jovens ou maduras, né, no caso os blastos,
E aí, óbvio, sem aquele espaço, você começa a ter anemia, porque você não está conseguindo mais produzir as suas hemácias, plaqueta baixa, porque você não está conseguindo mais produzir as suas plaquetas. Então, a pessoa começa a se sentir com cansaço, a pessoa começa a apresentar pequenos sangramentos, e esses pequenos sangramentos vão desde muitas manchas roxas no corpo, até sangramento de gengiva, sangramento nasal, de forma que a gente chama espontânea, né? Então, são muitas coisas associadas. Então, às vezes, a pessoa tem essas queixas que, entre aspas, são inespecíficas, aí vai lá, faz um hemograma, aí vê que tá com anemia, tá com plaqueta baixa, e apareceu um monte de célula que não deveria estar ali. Então, isso é uma das coisas que a gente observa, principalmente de queixas, né? Você falou dos principais exames também, né, relacionados ao diagnóstico da doença. E a questão, assim, do controle. Eu sempre tive uma dúvida em relação, por exemplo, às leucemias. As leucemias, a gente pensa logo em transplante, né? Mas já ouvi dizer que nem toda leucemia precisa de transplante, assim. Isso é verdade, doutora? Verdade. E ainda digo mais, nem toda leucemia precisa ser tratada, né? E isso é uma grande quebra de paradigma, né? Porque o paciente, ele entra na sala, aí se você tem uma leucemia, aí a pessoa se assusta, poxa, uma leucemia, eu disse, mas você não vai tratar. Então, assim, dá uma. É meio É muito estranho, né? Então, assim, a difícil de gente sabe. acreditar, né? É, a gente sabe que a novela que teve há muitos anos atrás trouxe pra gente essa abordagem das leucemias, mas acabou que todo mundo, quando pensa em leucemia, pensa naquela novela e pensa que todo mundo vai ter aquele quadro mais grave, que todo mundo vai precisar de um transplante de medula óssea, e na verdade não é bem isso. Então, assim, como eu falei, as leucemias, elas podem ser leucemias agudas, mas também elas podem ser leucemias crônicas. E aí, quando a gente chega a falar da parte da leucemia crônica, não é bem dizer assim, é porque essa pessoa tem leucemia há muito tempo. Não, é porque a célula que está sendo produzida ali é uma célula mais madura. Então, ela é menos agressiva, né, entre aspas, do que a leucemia aguda. E aí, a leucemia linfocítica aguda, ou linfocítica crônica, perdão, a gente às vezes não trata. Na verdade, a gente já viu que se o paciente não tem sintoma nenhum, tratar traz mais malefício do que benefício. Então, como que é para tratar? Existem critérios que eu vejo se aquele paciente tem necessidade de tratar ou não. E aí, ok, tem necessidade de tratar, aí eu vou considerar qual que é o tratamento. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas opções terapêuticas. Inclusive, eu posso tratar somente com comprimido, né? Então, eu posso dar para esse paciente um conforto muito tranquilo de Ele conviver tratamento, né? bem, né? De conviver. Inclusive, essa leucemia ficou muito famosa, acho, Suzana Vieira, eu acho que é ela que teve, que ela que tem, na verdade, porque é uma doença crônica, a pessoa vai viver com essa Pessoa leucemia e pública, tá né? tudo bem, né? Isso é uma forma que a gente sabe que essa pessoa vai vivenciar dessa forma. E existe a leucemia mieloide crônica, né? Que essa leucemia mieloide crônica também, a gente já começa a tratar mesmo, né? De cara, tivemos o diagnóstico, a gente começa a tratar. E entre o tratamento ele é feito todo com comprimidos. Então, na hora que eu tenho um diagnóstico, já está aqui seu comprimidozinho. É uma medicação 100% disponível no SUS. Então, assim, ela vai lá, ela recebe, vai para Que casa bom. e a cada 3 meses ela vem, pega o remédiozinho e ela convive com isso. Inclusive, a gente fala assim, olha, tu não esquece que tu tem leucemia, porque quem pega o hemograma dessa pessoa depois está completamente normal. E aí, às vezes, a pessoa tá tão vivendo a vida tão normal que às vezes ela esquece. A gente fala, olha, tu chegar para algum médico, tu fala, tu tem leucemia. Aí a pessoa, ai, tá bom, Se esqueci mesmo, lembre. doutora. Se lembra, mas tem muita gente que acaba esquecendo por conta Ai, que justamente notícia boa. dessa qualidade de Uhum. vida que o paciente começou a ter, né? Então, isso foi um ganho muito grande. Já as leucemias agudas, é uma característica um pouquinho diferente. Essas, geralmente, o paciente precisa se internar, vai fazer medicação na veia. Da medicação na veia, a gente vai avaliar uma série de fatores. E aí, alguns pacientes de cara vão precisar ir para transplante de medula óssea, mas tem outros que realmente não vão precisar. E aí, a gente vai decidir isso
entre os exames que a gente pediu junto com o mielograma. No caso, a biologia molecular, o cariótipo, né? Então, isso são coisas que a gente começa ver qual que é a leucemia de alto risco. E essa leucemia de alto risco é que ela iria para transplante de medula óssea, né? Temos que fazer da população do interior, né? Isso no Isso. serviço público, né? Uhum. Olha, leucemia aguda é uma coisa que não dá para esperar. Então, não dando para esperar é procurar a emergência do HGF, que é o Hospital Geral de Fortaleza. Infelizmente, hoje a única porta de entrada que a gente tem é essa, né? Na verdade, assim, hoje aqui em Fortaleza, quais são os locais que a gente tem hematologia para tratar os pacientes com leucemia? Um é o HGF, o outro é o Hospital Walter Cantígio, que é o hospital É o da da UFC. universidade, né? Esse hospital, ele tem algumas interligações com o hemócio. Então, às vezes, acaba que a pessoa acha que é o hemócio que trata, mas, na verdade, não é o hemócio que trata. Quem trata é o Hospital das Clínicas. E tem o Hospital Geral do Dr. César Caus, né? Que é outro que atende esses pacientes. Existe também alguns pacientes que conseguem ser atendidos no ICC e o resto são tratamentos ambulatoriais. Então, dentro do espaço físico do hemócio, existem os ambulatórios de hematologia do Hospital das Clínicas, né? Do Walter Cantídio. E aí lá faz o atendimento, principalmente dessas leucemias crônicas. É lá que é feito. O Hospital Geral de Fortaleza também tem os ambulatórios onde são feitos os atendimentos dessas leucemias mais crônicas, né? O CRIO também consegue fazer atendimentos e o ICC e só. O César Caus, ele não consegue atender pacientes ambulatoriais para tratar essas leucemias de forma ambulatorial, mas ele consegue sim internar e tratar esses pacientes de forma internada. Então, hoje, mais ou menos, o que acontece é que o paciente ele dá a entrada pelo HGF. Dentro do HGF, ao receber o diagnóstico de uma leucemia aguda, ele é colocado na central de regulação e o primeiro leito que tiver, ele vai. Se for o leito do HGF, ele está no leito do HGF, se não, ele vai para o leito do César Caus, ele vai para o leito do Hospital das Clínicas. Então, tenta-se, através da regulação, agilizar para que o paciente possa ir para o leito específico da hematologia, né? Para os outros pacientes que seriam as leucemias crônicas, as anemias, né, de uma forma geral, esses pacientes eles precisam ser colocados na central de regulação. Então, como esses pacientes eles são estado, né, teria que ir para a central de regulação do estado e aí a central de regulação do estado encaminhar para os ambulatórios, né? Então, teria essa via. Mas, infelizmente, primeiro que a gente realmente, como você falou, hematologista é um bicho difícil, né? Então, a gente acaba que nós somos limitados, assim, na questão de quantidade de hematologistas, né? Então, eu costumo sempre dizer que o pessoal pergunta assim, se são muitos? Gente, vou fazer um comparativo muito básico, assim. Eu acho que tem uns 300 oftalmologistas no estado do Ceará, mas hematologistas no estado a gente chega em torno de 50, 60. Então, assim, nós somos de fato muito poucos. E aí, até para a gente poder se dividir entre as várias tarefas que o hematologista faz, porque o hematologista ele não trata só esses cânceres, né? Então, a gente faz a parte benigna, que é a parte da anemia, a parte da plaqueta baixa, que são as púrpuras, é a parte dos leucócitos baixos. Então, essa parte que a gente acompanha de forma benigna. A gente faz a parte de forma maligna, que além das leucemias, a gente trata os linfomas, a gente trata mieloma múltiplo e outras doenças menos comuns, né? Esteocitose célula de Langerhans e etc. A gente trabalha em laboratório, então muitas vezes assim, né? Quem coleta mielograma é o hematologista, quem faz a leitura geralmente é o hematologista, então tem esse contexto. Tem esse contexto laboratorial, a gente é treinado na residência a fazer a leitura do resultado do mielograma, né? Isso faz parte da nossa. Né, do nosso treinamento também, com certeza, né? Banco de sangue, né, que é a parte da hemoterapia. E a hemoterapia, ela não fica limitada só, vamos dizer assim, a transfundir ou não transfundir. Então, a gente tem hoje, por exemplo, a aférese terapêutica, que é uma forma de tratamento que a gente utiliza para algumas situações, que a gente faz isso através da hemoterapia, né? E aí a gente tem que dar esse suporte. Então, acaba que realmente, para a gente conseguir suprir todos esses
espaços, né? A gente acaba que nós somos muito poucos, a gente acaba não conseguindo fazer suprir tudo isso. E óbvio que isso reflete não só no serviço público, mas também no serviço privado. Então, assim, eu digo isso porque eu tô lá no consultório e o paciente diz, poxa, que difícil, tem 2 meses que eu tô aguardando a consulta. Eu disse, poxa, realmente, mas é porque a gente tenta se encaixar, né? E o meu marido ainda brinca, ele diz que eu sou muito rodada, porque eu trabalho na HGF, eu trabalho no Hemose, eu trabalho no CRIO, eu faço consultório, então assim, eu tento dar o Não sei como suporte ela aonde dá conta. Ainda tem filho, né? tenho 2 filhos. Ainda tenho os 2 Olha filhos, aí. né? Então, assim, são muitas Que é o coisas que realmente desafio, tem né, de essa nós mulheres. limitação. Então, assim, tem essa limitação assim, do próprio contingente, né? Para poder o próprio serviço conseguir dar suporte para todo mundo, né? Uhum. Élida, eu não sabia que eram tão poucos, só são uns 50 no estado do Ceará, Eu, realmente. eu acho que se você E tem abriu a essa página do. função toda, né, de laboratório, de banco de sangue, de acompanhar os tratamentos ambulatoriais. Menina, é muita coisa. Um dia desse eu tive a curiosidade de entrar no site do conselho e checar, né? E aí no site do conselho era mais ou menos isso, 60, acho que 60 hematologistas do estado. E acho que no meio ainda tinha hematologistas que, na verdade, eles são hematopediatras, né? Então, ele não atende a população adulta. Então, eu acho que esse número ainda estava meio É ali, mais meio restrito. falseado. Ainda estava um número falseado. Uhum. Geralmente, as leucemias, assim, eu até já acompanhei de perto, caso, são tratamentos muito longos, né, doutora Hélida? São. E principalmente quando precisam de transplante, né? Essa questão do transplante, assim, o paciente ele recebe o diagnóstico, aí coletam e aí, na prática, como é que se dá, assim, só resumidamente você poderia falar? Olha, o paciente Que é chegou. uma coisa que eu fico... Mas é muito complicado mesmo, assim. O paciente chega, a gente faz o mielograma, nessa mesma aspiradazinha que a gente puxa a gotinha de sangue pro mielo, né? A gente coleta alguns líquidos, alguns ml a mais, para a gente fazer o cariótipo e a biologia molecular. Essa parte eu costumo dizer que é mais ou menos assim: você pega um ovo, né? Um ovo cozido, por exemplo. O que a gente vê do hemograma é o que a gente vê ali, a casca do ovo. Na verdade, ela é a coisa mais superficial. Quando você vai lá para a clara do ovo, Medula. você já, é como se você já estivesse vendo ali o cariótipo. E quando você vai para a gema, é como se você já estivesse vendo ali a biologia molecular. Ou seja, a gente aprofundou o diagnóstico de uma forma que a gente consegue determinar pequenas mutações moleculares da célula e a gente entendeu que algumas delas são ruins e outras não são tão ruins. E aí existe uma classificação, inclusive da própria Organização Mundial de Saúde, existe um livro só disso. E aí ele coloca quais são as mutações que são ruins. E essas mutações que são ruins, a partir do momento que eu dei o diagnóstico e eu vi, eu já digo para aquele paciente que quando ele entrar em remissão, ele vai ter que ir para o transplante de medula óssea. Outro caso, eu não achei isso de ruim. Comecei a tratar. E aí, quando terminou o tratamento, eu fiz o mielograma. E tem uma coisa que a gente chama de doença residual mínima, que é aprofundar mesmo a história da biologia molecular. E aí, eu tenho uma doença residual mínima positiva, a gente pode considerar a questão do transplante de medula óssea. E aí, o transplante de medula óssea, né? A gente sabe que a gente tem 2 tipos de transplante. O transplante autólogo, que você doa a medula óssea para você mesmo. E existe o É transplante. possível? É Não possível. sabia. A gente não usa esse tipo de transplante para as leucemias de uma forma geral. Só um caso de uma leucemia que a gente pode fazer esse tipo, né? Mas a gente faz geralmente para os linfomas. A gente faz o transplante de medula óssea autólogo. Então, o que a gente faz? Vai lá, coleta as células tronco, guarda, faz uma quimioterapia que vai destruir a fábrica do sangue daquele paciente, depois a gente vai lá e devolve aquela fábrica do sangue. Então, isso seria o autólogo, né? O alogênico é quando a gente recebe a doação de outra pessoa. E aí, o principal doador que a gente tem hoje são os irmãos, filhos do mesmo pai e filhos da mesma mãe. Então, a chance maior de você ter um doador compatível é nesse quadro. Então, assim, eu costumo brincar que às vezes o paciente chega, a primeira coisa que eu pergunto, você tem quantos irmãos?
Aí quando a pessoa diz assim, tem um 10, eu disse, graças a Deus, eu sei que a pessoa teve um diagnóstico Vou ruim, procurar. mas pelo menos ela veio com um monte de irmão compatível, né? Então, você tem que tirar coisa boa até da coisa ruim, né? Sempre. Então, então a gente tem essa opção. Não tendo um doador irmão, a gente tenta procurar no banco de sangue, no banco de medula óssea, né? Que é a rede de doadores de medula óssea, que se chama Redome. Se a gente não acha no Redome, hoje a gente consegue fazer, a gente chama de transplante aplo, né? Esse transplante aplo você consegue fazer só com 50% daquela medula compatível, né? E aí nesse caso você pode usar o pai, a mãe, né? Ou um filho ou uma filha, porque ele é 50% realmente compatível com você. E aí, mas esse aí a gente deixa geralmente por último. Antes a gente vai procurar os irmãos, né? O filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. E depois é que a gente, mais recente, né? Que está tendo ampliação de estudos nessa característica dos doadores, até porque isso partiu muito, sabe, de onde? Da Ásia. Melhorar a esperança, né? Muita esperança. Essa informação eu não sabia de forma alguma, que era possível fazer quando não tem outra forma, ainda ter essa opção, né? Mas você Muito sabe bom. que esse tipo de avaliação de medula veio muito da Ásia, lá onde eles não podem ter filhos. Então, o que que aconteceu? Existe a política do filho único, né? Então, você estava no local que você não tinha irmão ou irmã para tirar doador. Então, foi uma população que estudou muito e desenvolveu muito essa possibilidade, porque Para aí o que fazer que com o que tinha, com o né? que tinha, né? Então, a gente tem que se virar com o que tem, né? E aí eles acabaram estudando muito, então hoje a gente tem essa opção. Não é a primeira, né? Mas em não tendo nada, a gente realmente tem essa possibilidade. Pode ser feito aqui no Ceará, transplante, ou só Pode. fora? Pode. No sistema público, a gente tem no Hospital das Clínicas, lá eles fazem tanto o transplante autólogo quanto eles fazem os transplantes halogênicos. E a gente tem no serviço privado, tem aqui em Fortaleza, tem no próprio Hospital da Unimed, tem no Hospital São Camilo, tem no Hospital Multiclínico, eu acho que tem na Autoclínica, não vou ter tanta certeza, mas tanto tem no Tá serviço bom. público quanto tem no serviço privado. No serviço público, o que que a gente fala assim, transplante autólogo. Ah, eu não preciso achar doador. Não, eu não preciso achar doador. Mas eu tenho que ter o leito para eu internar. E aí ainda o espaço ainda é muito pequeno, né? Então a gente não tem tantos leitos para fazer o transplante de medula óssea. Então, às vezes, vamos dizer assim, o que atrasa um transplante não é nem o doador, é realmente o espaço O físico que é espaço. limitado, né? Então, E não pode ser qualquer não espaço, pode. né? Tem que ser um espaço adequado. Existem, Porque existem após leis o para transplante isso. existe um risco muito grande, né? Da pessoa desenvolver algum tipo de doença e aí perder toda uma jornada assim de busca pela cura, né? Isso. Existe, na verdade, legislação para isso. Então, você não pode simplesmente pegar um espaço e transformar para ser um local de transplante. Então, tem que ter o filtro que filtra o ar, tem que ser um específico, o local tem que ser assim. Então, tem todo um sistema de ventilação. São uma série de determinações para poder ter aquele espaço. Então, hoje de SUS, a gente só tem no Hospital das Clínicas. O HGF ainda precisa adequar o espaço físico para poder conseguir fazer isso, né? Então, são coisas que, né, No limitações, futuro próximo. se Deus quiser, Vai né? melhorar, a gente tem que sempre pensar nas melhoras. Com Doutora, certeza. existem muitas, vamos assim dizer, eu sei que você já está um pouco cansada de falar, chegou em casa agora, né, do trabalho, mas existem alguns mitos, né? E, por exemplo, eu tenho certeza que uma das perguntas mais comuns que você encontra no seu consultório, na rede pública, onde você trabalha, é se a anemia, ela pode virar uma leucemia. E aí, esses mitos, se você quiser ir colocando aqui pra gente aquilo que é verdade e o que não é, eu agradeceria. Gente, assim, a anemia, ela não se transforma em leucemia, né? Então, tem muita aquela história assim, mas se eu não tô tratando a minha anemia, minha anemia vai se transformar em leucemia. Na verdade, não é bem isso.
Existe esse mito porque as leucemias, elas se apresentam com anemia. Mas a anemia ferropriva, por exemplo, se ela não for tratada, ela não vai se transformar na leucemia. Agora, óbvio, aquele paciente vai se sentir muito mal, muito indisposto e tudo. Então, isso é uma das coisas que realmente não acontece, né? Então, de ter esse tipo de transformação. Outra coisa que pergunta muito, toda mancha roxa é sinal de que é leucemia, né? Então, às vezes tem aquela pessoa que é desastrada, mas não percebe, mas que ela vive se batendo em alguns cantos, e às vezes aparece um monte de manchinha roxa. E aí, quando você vai ver, são pequenos traumas que a pessoa realmente não se lembrou. Mas que aquela mancha roxa que vai me preocupar é uma mancha roxa, que ela costuma ser grande, que ela vai só aumentando, ela vai aparecer em locais que a gente chama atípicos. O tórax, o abdômen, até porque a gente não sai batendo o tórax nos cantos, mas a perna e o braço a gente bate. A gente pode até não lembrar, mas a gente bate com bastante frequência. Mas esses locais são muito atípicos. É aquele paciente que está tendo sangramento gengival, sem escovação dentária, sem passar o fio dental. Então, assim, às vezes a gente passa o fio dental, às vezes a gente passa a escova, às vezes dá aquele sangramentozinho, principalmente se a gente tiver uma gengivite. Mas aquela pessoa que está sangrando a boca sem ter feito absolutamente nada, é um paciente que é um alerta, né? Aquele paciente que sangra os dois narizes sempre, não é porque está gripado, não é porque cutucou, nem nada do tipo, também é um paciente que a gente tem que... a questão do alerta. Outra coisa que eu sempre deixo para o alerta é que existe muita campanha de palpe as suas mamas, né? Então, eu costumo pedir para os pacientes se palparem também. Não questão das mamas, mas muitas dessas leucemias e até os linfomas, eles aparecem como ínguas que vão aparecer em locais atípicos. Então, você palpou a axila, tem uma íngua, não é um local típico de você aparecer ali um linfonodo. No pescoço, começou a aparecer vários, também não é um local típico de aparecer linfonodo. Então, eu costumo dizer que a gente também tem que se palpar e conhecer o nosso corpo. Começou a aparecer umas coisas assim, tá estranho, né? Não é realmente o normal. Então, são coisas que a gente precisa também dar esse alerta, tirar alguns mitos, né, que tem. Então, assim, o pessoal tem muito mito, uma íngua que apareceu, é muito provável ser infecção, sim, mas aquela íngua tá só crescendo, tá pegando outros espaços, tá indo para outro lugar, é uma íngua que a gente precisa também ter um alerta e ir atrás e ver também. Eu não sabia que vocês que tratavam linfoma. Aí, uma coisa nova para mim. Sempre associava ao oncologista, não ao hematologista. O linfoma, eu sou da advocacia, mas eu também trabalho muito com saúde. E a gente vê muito o linfoma não Hodgkin, né? Assim, existem outros tipos, porque eu sempre vejo esse tipo no diagnóstico. Existe o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Eu costumo dizer que linfoma ele tem que ter o nome próprio, sobrenome do pai e sobrenome da mãe, porque a gente tem muitos tipos. E aí o linfoma aí já começa a divisão aí, se ele é Hodgkin ou é não Hodgkin. Se ele é não Hodgkin, aí a gente ainda vai ter os B de bola, né? E os T de tatu. Se eu tenho um B de bola, aí eu ainda vou ter um monte de subtipo de B. Se for o T de tatu, um monte de subtipo de T. Se for o Hodgkin, a gente tem mais outros subtipos de Hodgkin. E para cada um também tem um tratamento. E tem alguns linfomas, inclusive, da mesma história da leucemia, que a gente não trata. Que a gente fica lá acompanhando, a pessoa fica convivendo e a gente vai só acompanhando, né? Então, ainda tem esses manejos um pouco diferentes. Doutora, eu já peguei você aqui quase uma hora, né? Eu sei que a gente tem que estar aí encerrando. Teve uma coisa que eu anotei aqui, que você falou lá no início, que as taxas de ferro da mulher grávida, ela é um pouquinho mais baixa, né? Considerado normal. Por quê, doutora? Por que na gravidez todo mundo tem que repor o ferro? Eu sei que ela está formando um novo bebê, mas assim, não vou perder a oportunidade de perguntar, não. Um novo ser, aliás, um bebê. No caso, na verdade, a hemoglobina, não só a taxa de ferro, né? Às vezes ela tá até com a taxa de ferro boa, mas a hemoglobina dela vai cair. A pessoa diz, nossa, ela tá com anemia. Na verdade, é porque na hora que a gente engravida, aumenta, vamos dizer assim, o nosso sangue, né?
e aumentar o nosso sangue vai diluir a hemoglobina. Então, quando a gente vai fazer esse exame, aí cai a hemoglobina. Então, a gente chama isso de como se fosse uma anemia dilucional, por conta do, vamos dizer assim, não é bem um edema, mas do aumento do fluxo sanguíneo, porque eu tô gerando uma outra pessoa. Então, eu vou ter que considerar o fluxo sanguíneo daquela pessoa. E aí acaba tendo isso. Então, a Organização Mundial de Saúde considera normal uma hemoglobina acima de 11 para mulher grávida. E aí a questão de necessidade de ferro, né, entra muito realmente na questão do bebê. Então, assim, eu costumo dizer que tem uns cidadãozinhos aí que comem todos os ferros da mãe, que a bichinha da mãe, a bichinha tá tentando, mas ele tá comendo, né? Então, assim, ele cresce, né? Eu tenho uns pacientes que chegam, nossa, doutor, o meu tá bem gordinho. Eu disse, esse daí realmente pegou seu ferro todinho. E aí a gente tem que ter essa reposição, porque a criança tá assim, é um crescimento muito grande que você tem de um bebê em 9 meses de vida, né? Então, se na hora da fecundação até o momento que ele nasce, em 9 meses, imagina o tamanho que ele era para o tamanho que ele sai. Então, acaba tendo um consumo muito grande de vitaminas. É por isso que as gestantes precisam de toda aquela reposição de vitamina, né? E aí, além disso, né, um acompanhamento vale sempre muito a pena para ela chegar no momento do parto com o melhor momento dela. Saudável, né? Em primeiro lugar. Doutora Hélida, foi excelente. Eu gostaria de perguntar às pessoas aqui presentes, né, se tem alguma pergunta mais a fazer, senão vou passar a palavra para a minha convidada e pedir para que ela faça as considerações finais. Eu estou muito satisfeita com o que eu ouvi aqui. Achei, assim, que você é apaixonada realmente pelo que faz, pelo tema. Isso é o mais importante, porque flui de maneira natural, né? E a gente, quem está aqui, consegue entender e poder explicar até para as outras pessoas. Vai ficar disponível, gente, aí no nosso Instagram, né? Doutora Hélida, indico demais, viu? Agradeço mais uma vez aí pelo convite. Gosto muito mesmo de falar. Eu Obrigada, acho que a gente precisa ter assim, atitudes como essa de uma coisa tão conscientização, simples, né? de instrução. Então, assim, realmente essa história, como que vai chegar para a gente para ser atendido, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Então, fiquei muito feliz também por você ter me dado essa oportunidade. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Agora cuidar da família, né? Nós duas. Sim. Boa noite. Tchau, querida. Boa noite. Tchau.